Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Underjumper Live, edição 2022. É muito bom estar de volta, é muito bom estarmos juntos aqui nas nossas plataformas virtuais, no Facebook, no YouTube, e juntos podermos pensar em temas importantes, relevantes, começando hoje com uma pergunta: por que alguém ou por que eu devo, ou alguma pessoa deve fazer uma pós-graduação em teologia? E o nosso intuito, nosso alvo é inspirá-los a estudar. E se você já é alguém que estuda teologia, que você seja um canal, uma pessoa a inspirar outras pessoas para o estudo da teologia. Então, esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo com essa live inicial desse ano de 2022. Colegas, muito boa noite. Boa noite, professor Felipe, professor Leandro e professor Daniel. Deem aí o seu olá para a nossa turma que nos ouve já. Boa noite, chefe. Alegria poder reencontrar os colegas aqui virtualmente para esse bate-papo e também as pessoas que já há algum tempo têm acompanhado nossas conversas aqui de segunda-feira a respeito de diversos temas. Espero que o nosso bate-papo hoje seja bastante estimulante e incentive muitas pessoas a continuar fazendo aquilo que algumas já fazem e, quem sabe, desperte outras pessoas a fazer isso, que é estudar teologia, visando, obviamente, o conhecimento do Senhor. Alegria estar aqui com você, com o doutor Daniel e também com o doutor Leandro. Boa noite. Também, igualmente, uma alegria poder estar aqui com vocês. Pedindo que a nossa experiência que vamos compartilhar com vocês seja, de algum modo, inspiradora. E eu creio que é sempre bom você conhecer a jornada de cada professor e como é que nós chegamos onde nós estamos. E o objetivo é que talvez você verá muita semelhança com a sua própria jornada e crendo que o próprio Deus é quem nos inspirará a podermos ajudar em pontos específicos na sua trajetória. Então, é uma alegria poder estar aqui e espero que o nosso bate-papo seja, de alguma maneira, inspirador para a sua vida. Boa noite também aos colegas. Como já disseram, creio que já explanaram bem os objetivos da nossa noite aqui. Esperamos poder ajudar a clarear as mentes daqueles que estão pensando aí em estudar, fazer pós-graduação em teologia. É um prazer e uma alegria encontrá-los de volta aqui aos colegas, né, nas nossas lives, nesse reinício de ano. Muito bem, muito bom. Lembrando que ao longo dessa live, outros professores vão entrar e vão nos acompanhar e vão também, né, nos abençoar aí com as suas experiências, com a sua história. E o pessoal está comentando aí a respeito do cachorro. A gente precisa descobrir de quem é esse cachorro que está fazendo parte da live. Tem um cachorro aí que está participando ativamente aí. Não sei se é no Felipe, lá no Leandro, no Daniel, mas tem um cachorro aí ativo, toda hora ele aparece. Aqui não há cão, aqui não há cão. Acho que é o cachorro do pastor. Isso, muito bom. Então, para vocês que estão chegando aí, gente, muito bom que vocês estão entrando e aquecendo aqui a nossa live. Por favor, faça algumas coisas aí por nós. Lembre-se de mandar aí o link para outras pessoas assistirem. Você que é pastor, que está aí, ou você é membro da igreja, que acha que precisa de mais gente estudando, aprendendo teologia na sua igreja, chame essas pessoas para participarem. Pega o link aí e manda no grupo da sua igreja para que mais gente apareça aqui para nos ouvir sobre as experiências na teologia. Segunda coisa, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, clica no sininho, porque aí você vai ser lembrado de
em outros momentos, quando a gente colocar vídeos ao vivo ou baixar algum material novo, você vai ser avisado pelo YouTube. E também deixe o seu comentário na live. À medida em que vocês comentam aqui, o pessoal começa... tanto o Facebook quanto o YouTube começa a mostrar a live para mais pessoas. Então, a gente pode alcançar mais gente, que é, certamente, um dos nossos alvos aqui com o nosso Andrew Jumper Live. Depois, quando terminar, quero fazer um convite para você. Quando terminar a live, você vai no nosso site, o site do Andrew Jumper, e ali você vai encontrar a nossa revista teológica, a Fides Reformata. Agora eu já posso dizer, 26 anos completos de publicações estão ali gratuitos, para que você possa acessar, ler e conhecer muito bom material na área, no campo da teologia, em várias áreas. Nessa última Fides, nós inauguramos uma nova sessão, tá? Essa nova sessão da Fides, ela vai ter um tom mais pastoral ainda. Nós vamos compartilhar mensagens, sermões expositivos, ideias homiléticas e também ideias exegéticas para a pregação. É uma área de artigos mais curtos que nós queremos trazer aqui para o nosso público. Então, vai lá, quando acabar a live, e conheça o material do Andrew Jumper da Fides Reformata, tá bom? Então, é isso que tínhamos inicialmente para dizer, e vamos aí ver se mais gente estuda teologia. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. E a maneira de fazermos isso é ir conhecendo um pouquinho da carreira teológica dos nossos professores, né? Da onde eles saíram e aonde Deus os levou, como Deus os conduziu nos estudos e como isso tem impactado pessoas. Professor Felipe, alguma coisa aí, compartilhe um pouquinho da sua caminhada para que a gente possa aprender um pouquinho mais a seu respeito e da teologia que você ensina, que área que você ensina e assim por diante. Bem, o meu interesse por teologia, ele começou basicamente na adolescência, e eu acredito que o caminho que Deus utilizou para me encaminhar para o estudo teológico foi a vida e o ministério de estudos do meu pai. Eu sou filho de pastor presbiteriano, e meu pai foi um aluno do Andrew Jumper quando nós morávamos ainda no interior de Minas Gerais. Eu me lembro na minha adolescência, lá em Governador Valadares, quando meu pai pregava aos domingos à noite, e ele então, ao final do culto, pedia perdão à igreja e dizia: olha, hoje eu não posso cumprimentar vocês à porta, porque eu vou pegar o ônibus ali na estrada. O diácono já ficava com o carro ligado ali na porta da igreja, e meu pai então descia, já entrava no carro e ia em direção à rodoviária para pegar o ônibus em Governador Valadares, rodar toda a noite para chegar aqui em São Paulo e estudar, fazer o seu curso ali no Andrew Jumper. Então, eu fui estimulado, de certa forma, pela vida de estudos do meu pai, a seriedade com a qual ele sempre levou o ministério, e acho que isso foi que me encaminhou aos estudos de teologia. Então, desde muito cedo, eu dizia que gostaria de estudar teologia, depois, obviamente, de que ficou claro que eu não poderia ser um jogador de futebol. Então, como todo menino, eu dizia: quero jogar futebol. Mas depois que isso ficou claro, aí então me encaminhei. Aí você foi ser pastor, é isso? Já que não deu, isso aí. Estudar teologia, porque não deu certo de jogar futebol. Então, vim para o seminário, tive o privilégio de estudar aqui no seminário Reverendo José Manuel da Conceição, em São Paulo, e imediatamente eu ingressei no Andrew Jumper, depois que saí do seminário, para fazer o meu mestrado na área de teologia filosófica, no qual eu fui orientado pelo Dr. Davi Charles Gomes, de quem depois eu tive o privilégio de ser colega.
Eu acredito que o meu encaminhamento para esta área específica tem muito a ver com o interesse pela interface entre cristianismo e cultura. Eu sempre gostei muito de arte e de cultura de um modo geral. E sempre fiquei incomodado com como é que nós deveríamos compreender essas coisas culturais, a vida social, a vida política, a ciência, as artes, à luz de uma perspectiva cristã. E toda a minha carreira, trajetória acadêmica tem como objetivo me preparar para isso, para compreender de maneira adequada, à luz de uma visão cristã consistente, como deve se dar a vida de um cristão no mundo na sua relação com essas áreas diversas. A minha formação teológica se deu basicamente no JMC e no Andrew Jumper, e eu fiz as minhas incursões externas, estudando arte, história da cultura em universidades aqui no Brasil. Basicamente, isso aí é uma síntese da minha trajetória acadêmica até aqui. Muito bom. Fala um pouquinho aí, professor Leandro, da sua caminhada teológica. Está fechado aí, Leandro? Com certeza, né? Sem ligar o microfone não tem como falar. Diferentemente de Felipe, né? Eu não nasci em berço evangélico, não sou filho de pastor, sou oriundo do catolicismo romano, né? Mas eu sempre tive, mesmo lá nos tempos de catolicismo, na minha adolescência, eu tinha o desejo de ser missionário. E eu estudei, então, teologia dentro do catolicismo por um bom tempo já, na minha adolescência, participei de seminário, né? Mas aí veio a conversão, lá quando eu estava com 18 anos, que veio a conversão num acampamento de carnaval, né? Onde eu tive um encontro com Cristo. Eu já tinha lido a Bíblia inteira, né? Mas ainda não era crente. Então, eu tive essa experiência de conversão, e tudo foi muito rápido depois disso. Eu acabei precisando sair do catolicismo porque eu fazia muitas perguntas indecentes para os padres, né? E eles acabaram me expulsando, meio que me fazendo sair, né, de lá, porque as minhas perguntas não eram muito bem recebidas. O que aconteceu é que, na sequência, eu comecei a estudar, então, com um grupo de amigos dentro de uma igreja presbiteriana. Nós nos reunimos à noite para estudar, ler livros, conversar, debater. Ficamos por cerca de um ano fazendo isso, cerca de 4 ou 5 pessoas, né, amigos. E naquele período foi um crescimento muito grande, ao ponto de que uma junta missionária me convidou para ser missionário e plantar uma igreja, com apenas um ano de convertido, né? E eu, então, fui plantar uma igreja numa cidade chamada Realeza, lá no sudoeste do Paraná. Né? E não é que Deus abençoou, e depois de um ano e 6 meses nós já tínhamos várias pessoas batizadas, e um grupinho se organizando, um pessoalzinho já criando uma forma de igreja, uma cara de igreja. E foi aí que eu senti falta da teologia. Né? Até então eu achava que teologia não servia para nada, que era só perda de tempo, né, atrapalho de vida. Mas quando chegou a hora de ensinar os crentes, né, a palavra de Deus, aí eu percebi que faltava teologia. E aí que eu fui em busca de teologia, fui fazer seminário, fiz o JMC também. Depois voltei a pastorear um tempo lá no Paraná outra vez, né? Permaneci lá. De lá eu fiz o mestrado do Andrew Jumper, o mestrado em teologia e história. Depois eu voltei para São Paulo para pastorear a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Nesse intervalo, eu fiz também o mestrado em Ciências da Religião na Universidade de Mackenzie, né? E depois eu fiz o doutorado também em Literatura, também na Universidade de Mackenzie. E, finalmente, ingressei no Andrew Jumper, né? Então, essa é a minha trajetória, meio que, né, entre aspas, acidental, nada planejado. Os planos eram outros, mas Deus conduziu por esse caminho. Muito bom. Professor Daniel, fala um pouquinho aí. Pois eu sou natural de Cuiabá, Mato Grosso. Eu cresci lá, eu sou de uma família presbiteriana já há várias gerações. Meu pai, ele é um presbítero emérito na Igreja Central de Cuiabá. Eu vim para o seminário em Goiânia,
À época era extensão de Campinas e eu fiz meu curso de bacharel. Me envolvi bastante na área de Antigo Testamento por influência do reverendo Mauro, então professor no seminário. Depois, depois de formado, eu fui morar fora do Brasil, estudar, né? Eu passei 8 anos quase nos Estados Unidos, onde eu fiz o meu mestrado e depois o doutorado, e retornei ao Brasil em 2006, voltei. Em 2007, eu comecei, então, a dar aula no Andrew Jumper. E nesse período todo, então, foi um período que eu foquei bastante no Pentateuco, né? Então, eu estou falando isso para ver como que, às vezes, coisas não são pequenas, mas indiretas, acabam mudando a nossa linha de pesquisa. E quando eu cheguei em São Paulo, no Andrew Jumper, o diretor, na época, era o reverendo Davi Charles, e o Mauro era o coordenador da área, e ele disse, olha, faz muito tempo que ninguém dá essa disciplina de estudos sapienciais. Como você é professor novo, né, você vai dar o que ninguém deu ainda, então pega aí. E foi por causa disso que eu acabei me empolgando tanto e me interessando. Posteriormente, eu recebi uma bolsa da Fundação John Stott para fazer estudos em Cambridge, e foi onde, né, eu pude fazer estudos pós-doutorais nessa área de estudos literatura sapiencial. Então, é assim, gente, às vezes a gente planeja uma coisa, a gente investe numa área e Deus usa situações, usa pessoas para dar uma guinada, e isso mostra que Deus, mais do que nós, sabe onde, como e quando Ele quer nos usar. Então, a vida de quem se coloca na mão de Deus é assim, aberto para as surpresas. Muito bom. Isso aí, é interessante, né? Temos aqui dois presbiterianos com pedigree, à minha direita, e 2 sem pedigree, né? Eu e o pastor Leandro. Mas Deus nos colocou cachorro latindo, né? Então, agora... Tinha cachorro latindo agora há pouco, então... Isso. Mas é muito bom. Algumas pessoas estão, né, aí conhecendo vocês, um falando aqui, poxa, eu não sabia do Ciência da Religião, o outro falou aqui, olha, a exegese de Provérbios 22:4 mudou a minha vida, né? É muito interessante, gente, o que a gente sabe e o que a gente não sabe, né? Às vezes, muitos anos depois da gente ensinar, depois da gente pregar, ou depois da gente fazer uma live, aparece alguém e fala assim, pastor, aquela vez que o Senhor falou isso, ou que ensinou aquela outra coisa, aquilo impactou a minha vida. Olha só, que interessante, né? Então, nossos ensinos, acreditamos, e até a nossa presença nas mídias sociais, né? É um negócio bem interessante, porque é um impacto em vidas. Alguns de vocês 3 têm uma história específica que gostaria, que poderia nos contar de alguém que relatou para vocês o que o estudo teológico causou nelas, o que o estudo teológico fez na vida delas? Bem, eu não me lembro de nenhuma história específica agora, assim, de uma pessoa particular, mas eu poderia dizer que, na verdade, desde que eu leciono uma disciplina básica dos mestrados do Andrew Jumper, que é a disciplina de Introdução à Cosmovisão Reformada, não tem um semestre que eu não receba uma variedade de testemunhos a respeito de como esta disciplina de Introdução à Cosmovisão Reformada foi importante e significativa para alguns alunos. Eu digo isso porque a visão majoritária que ainda está estabelecida na maneira como os evangélicos brasileiros entendem a sua relação com a cultura e com a vida no mundo, ainda é uma visão muito dualista, aquela mentalidade de que o nosso serviço a Deus se dá em algumas dimensões da nossa existência
e como se nós pudéssemos viver outros aspectos da nossa existência como se Deus não tivesse relacionado com eles. Então, essa distinção entre a vida religiosa e a vida secular, ou entre aquilo que é a dimensão do sagrado e a dimensão do profano, e esses dois aspectos não definidos como tipos de experiência, mas espaços de experiência no mundo, ainda é muito comum no nosso país. Então, os alunos chegam no Andrew Jumper e, em geral, eles começam a jornada no Andrew Jumper ou estudando com o Dr. Heber Júnior, a disciplina de introdução à teologia reformada, ou estudando comigo a disciplina de introdução à cosmovisão reformada. E o objetivo dessa disciplina é exatamente mostrar que a visão reformada da vida e do mundo, ela não permite esse dualismo radical, mas ela, na verdade, coloca todas as dimensões da nossa existência debaixo do senhorio de Cristo. E não há uma ministração dessa disciplina, pela graça de Deus, que depois dela eu não receba uma variedade de testemunhos de pessoas que diziam: olha, eu espero conseguir digerir o material que foi oferecido nessa disciplina e, de alguma forma, eu oro a Deus para que eu consiga agora aplicar isso que eu aprendi aqui de uma maneira bem prática na minha existência. Então, é muito comum, depois de estudar cosmovisão, as pessoas darem esse testemunho de dizer: olha, foi uma mudança de fase na minha vida e eu espero agora considerar áreas que antes eu vivenciava em desconexão com a minha vida espiritual, agora de uma maneira mais conectada. Então, se eu pudesse recuperar alguns e-mails, eu teria muitos para mostrar aqui de manifestações de gratidão quanto à administração dessa disciplina. Muito bom, muito bem, professor Chum, bem-vindo, professor Heber Júnior, bem-vindo. Deixa eu fazer mais aqui uma rápida pergunta para o professor Leandro e uma para o professor Daniel, e aí depois outros professores vão chegando aqui para nos acompanhar. Se quiserem contar alguma história de algum aluno, ou algum testemunho de algum aluno, legal, né? O professor Heber escreveu aí antes de entrar, né? Daniel sapiencial, quem olha para a cara do Leandro lembra de Apocalipse, é uma Você não falou da besta, né? O professor Felipe, Cosmovisão, né? Muito legal. Leandro, por que alguém deveria fazer uma pós-graduação em teologia no Andrew Jumper? Para estudar com o Leandro, é uma boa resposta, mas sumiu o som aqui do professor Leandro. Realmente, eu estou com um problema grave aqui de conexão, acho que é muita chuva e não está caindo o tempo todo. Vocês estão me ouvindo agora? Agora estamos. Tá. Eu não consegui ouvir a sua última parte, só o que eu consegui pegar, né, essa parte dos testemunhos dos alunos, e de fato o que eu mais tenho ouvido nesse tempo, nesse período, é que muitos acabam percebendo que o Apocalipse não é assim um bicho de 7 cabeças, embora tem vários bichos de 7 cabeças lá, né, no livro, mas o pessoal acaba vendo, né, a praticidade, o aspecto da centralidade de Cristo e do Evangelho, né, no Apocalipse, e muitos têm relatado isso, que tem ajudado, né, inclusive pessoas que nunca pregavam no livro, agora passam a pregar, e eu tenho ouvido muitos testemunhos nesse sentido, mais relacionados a essa minha área de atuação mais profícua, né, que realmente tem a ver com os estudos no livro de Apocalipse. Ok. Então, deixa eu transferir a pergunta para o Daniel. Daniel, se tiver alguma história, e a pergunta, né, por que alguém deveria fazer uma pós com a gente aqui no Andrew Jumper? Olha, o testemunho já responde um pouco dessa pergunta, né? Tem um aluno em especial que eu
eu sempre gosto de destacar, ele estudou conosco aqui no Jumper há alguns anos, fez a área de Antigo Testamento, e uma ocasião, quando surgiu uma oportunidade de eu escrever uma série de comentários aqui na América Latina, faltou gente para escrever na área de Antigo Testamento. E eu dei uma chance para esse aluno, e ele se deu muito bem e acabou escrevendo mais do que eu na série. O nome dele é Ricardo Toniolo. Hoje ele é na igreja de Botucatu. Então, foi um aluno que se despontou com o treinamento que ele teve no Jumper, e hoje ele faz várias coisas, mas isso me mostra cada vez mais que a oportunidade de fazer uma pós-graduação em teologia com pessoas que têm esse compromisso de olhar para as Escrituras como palavra de Deus, isso faz uma diferença muito grande. Eu já tive a oportunidade de ser orientador de tese em algumas escolas que não são confessionais. O estudo é muito minucioso, mas às vezes eu fico pensando o objetivo maior e a finalidade de estudar alguns assuntos e algumas abordagens não traz muito benefício direto para uma quantidade maior de pessoas. Então, eu acho que o maior desafio, ou o atrativo de fazer uma pós-graduação no Jumper é que você sairá daqui com uma bagagem que te permitirá influenciar diretamente mais pessoas. Tá? Hoje, no almoço, por exemplo, eu conversava com os colegas, falando de um colega meu nos Estados Unidos, que ele foi para Cambridge estudar e passou 5 anos estudando uma forma verbal no hebraico. Eu acho que não tem ninguém na face da Terra que sabe tanto sobre essa forma verbal no hebraico como esse meu amigo. Só que hoje ele voltou para os Estados Unidos e ele é um assistente do bibliotecário numa faculdade, porque não tem nenhum lugar, nenhuma escola que vai querer contratar uma pessoa para falar de um tempo verbal no hebraico. Então, aquilo que nós oferecemos no Jumper tem um nível de praticidade e aplicabilidade que a gente vê, né, ao longo dos anos, as pessoas testemunhando. Então, eu acho, Mauro, que esse é o maior atrativo, né? A aplicabilidade, né, do conteúdo e das experiências que a gente oferece aqui na escola. Muito bem, muito bom, colegas. Esse é um aspecto importante que eu quero deixar aqui nesse último momento aí do Daniel, do Felipe e do Leandro, para depois os outros colegas poderem falar. Essa é uma das características do Underjumper. O Underjumper é uma escola voltada para o ministério pastoral. E tem muita gente, agora que a gente está em momento de inscrições, muita gente escreve, né? Eu respondo no Instagram, gente, o dia inteiro. Pastor, é reconhecido pelo MEC? Não. Por que não é reconhecido pelo MEC? Porque nós temos uma vocação pastoral ministerial associada ao estudo acadêmico. Então, nesse sentido, é que nós, de certa forma, nós não queremos uma interferência naquilo que nós fazemos, porque dentro desse mundo estritamente acadêmico, pouco se entende da chamada formação pastoral. Então, o Underjumper se especializa nisso, né? Eu estou aqui com 5 colegas na minha frente, todos são pastores de igreja local. Todos estão envolvidos com o ministério da igreja local. Todos nós temos ovelhas a quem nós atendemos. Todos nós pregamos constantemente. E a nossa vocação é essa. Então, o Underjumper tem essa vocação de trabalhar tanto com pastores, quanto com outros irmãos de igrejas, né, em geral, que não são pastores, que são formados em outras áreas e outros campos, para que a gente possa trazer, né, essa formação importante para eles. Muito obrigado, Daniel, Leandro, Felipe. A gente se vê em outro momento. Um grande abraço. Entrou aí agora também o professor Solano Portela. Antes de passar a palavra para vocês, colegas, deixa eu fazer aqui, então, um merchan, né?
dos nossos cursos. Aqui tem uma novidade, né? O professor Felipe disse, olha, são boas novas, não é o evangelho, mas são boas novas. Quais são as boas novas que estamos aqui trazendo hoje? As boas novas são as seguintes. Nós estamos com uma boa procura dos nossos alunos nos nossos programas de EAD. Atualmente, nós temos programas de EAD nessas 5 áreas: teologia sistemática, teologia bíblica, teologia aplicada, missiologia e exposição bíblica. Dentro dessas 5 áreas, o aluno estuda durante 1 ano, totalmente online, 100% online, vem aqui para a formatura. Aliás, gente, deixa eu falar da nossa formatura. Se o Senhor permitir, dia 14 de fevereiro, nós vamos ter a nossa formatura de 2 anos, né, de 2 turmas, da turma de 2020 e 2021. Alguém aí gostaria de dar um chute? Quantos alunos nós vamos formar? Enquanto eu falo do curso, você pode colocar aí no chat do Facebook ou do YouTube. Quantos alunos é a nossa expectativa de formação agora nessas 2 turmas? Né? Coloca um número aí, vamos ver se vocês têm coragem e são bons de adivinhação, ainda que a Bíblia proíba. Então, nós estendemos as inscrições destes 5 programas de EAD até amanhã à noite. Então, acesse aí o nosso site CPAJ Mackenzie BR/EAD, veja aí quais são os cursos nós temos, tá? E aí, então, nós vamos... você vai poder estudar conosco. Essa semana vocês já entram na sala de aula, tá bom? Olha, o pessoal corajoso começou a chutar aí, ó, 10, 40, 410. Vou falar para vocês, está longe ainda, viu, pessoal? Nossa expectativa, nós estamos finalizando as listas, vai ser próximo de 700 alunos que vão obter diferentes certificados ou especializações, mestrados e também doutorado. Deus tem nos abençoado sobremaneira nesse momento. Tem sido uma alegria muito grande. Então, esses 2 programas, esse programa de EAD está aberto até amanhã. Daqui a pouquinho eu vou falar dos outros que também continuarão abertos por mais alguns dias para vocês poderem se inscrever. Muito bem, doutor Alderi chegou aí também. Seja bem-vindo, doutor Alderi. Muito bom tê-lo conosco. Eu queria que, pela ordem aqui, entrou o Chum, depois o Júnior, depois o Solano e depois o Alderi. Eu queria que vocês falassem, tem que ser rápido, tá? Fala um pouquinho, Chum, da onde você surgiu? Você caiu da Coreia aqui, fala um pouquinho da sua história de fé. Boa noite a todos. Eu sou presbiteriano desde a Coreia do Sul, onde os meus pais vieram, onde eu nasci também, sendo a 4ª geração. Então, a minha bisavó lá atrás foi evangelizada pelos missionários americanos, e desde então a nossa família tem servido ao Senhor. Meu pai está no ministério como missionário, plantou igrejas aqui no Brasil e na África também, no continente africano. Meu tio é missionário e o meu irmão também é missionário. Então, a nossa família toda nessa área missionária envolvida já há muito tempo. E Deus não me chamou para ser necessariamente um missionário de campo, mas estar na academia, ser um mobilizador de missões, e esse tem sido o meu chamado. Eu amo esse país, eu não sou cidadão brasileiro, mas eu sou mais brasileiro do que coreano, e creio que poder servir no Andrew Jumper, servir a igreja brasileira nessa área missionária, na missiologia, para mim é um grande privilégio e uma honra também caminhar junto com tão estimados colegas. É o seguinte, alguém diz aí que acertou e merece um desconto. Não, acertou depois que eu falei.
depois que eu falei não vale, né? Tinha que acertar antes, né? Muito bom, Chum, muito bom saber aí da sua história. No grupo passado, a gente tinha dois presbiterianos com pedigree e 2 sem pedigree. Nessa turma aqui é todo mundo com pedigree. Chum, 4ª geração. Fala aí um pouquinho, Weber Júnior, da Então, sua história. nessa é uma das poucas coisas que eu ganho do Chum, viu? Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês. Eu tenho o privilégio de fazer parte de uma família que está no presbiterianismo desde os seus primórdios. E talvez quem saiba contar essa história até melhor do que eu é o meu professor e agora colega, Dr. Alderi Matos, que está aí com a gente, não é? A família do lado do meu pai foi evangelizada pelo antigo reverendo José Manuel da Conceição, e existem registros lá de meus antepassados crendo no Evangelho em meados do século XIX. Então eu já tenho o privilégio de ser aí presbiteriano de 6ª geração, até onde eu me lembro, não é? De qualquer forma, eu, falando rapidinho sobre a minha trajetória teológica, como outros falaram, eu tive berço cristão, graças a Deus, e ingressei no estudo teológico cedo e depois fui pastorear, e durante o meu pastorado fiz o Andrew Jumper. Então eu sou um ex-aluno da casa, fiz mestrado com o professor Alderi, então eu tenho essa alegria de dizer que hoje eu ensino ao lado do meu ex-professor, não é? E depois fui cursar o doutorado nos Estados Unidos, onde eu estudei coisas diferentes, mas primordialmente a herança reformada do período do chamado escolasticismo protestante, não é? E com isso aprendi bastante sobre os nossos antepassados que solidificaram a tradição da reforma protestante. Então, isso aí é um pouquinho da minha trajetória teológica. Muito bom. Professor Solano Portela, fazer um esclarecimento seríssimo aqui. Todo mundo cumprimenta Solano Portela como pastor, e ele diz assim: não sou pastor, sou presbítero. Então, entre nós, é um presbítero que nunca foi ordenado ao ministério pastoral, mas é ordenado presbítero, e que ensina conosco no Andrew Jumper. Solano, fala um pouquinho da sua história e da sua trajetória e dessa mistura, né? Você sempre trabalhou aí em grandes empresas e etc., mas sempre teve um interesse na área teológica e fez coisas dentro da área teológica. Fala um pouquinho da história para a gente. O microfone está desligado, Solano. Boa noite a todos, espero que estejam me ouvindo agora. Eu sou presbiteriano de 3ª geração, meu avô era pastor, inicialmente um pastor congregacional e depois pastor presbiteriano no interior de Pernambuco, da Paraíba e depois de Pernambuco. O meu pai nasceu, então, num lar evangélico presbiteriano e também ele foi presbítero durante grande parte de sua vida. Eu cresci, então, nesse lar, aprendendo as coisas de Deus e o amor pela palavra, tanto de meu pai quanto de minha mãe, que era uma professora também treinada num colégio evangélico lá em Recife, Colégio Presbiteriano Agnes Erskine. Eu fiz a minha graduação nos Estados Unidos na área de matemática aplicada, que parece não ter nada a ver com teologia, mas tem tudo a ver. Primeiro, porque era numa instituição de ensino superior cristã, e tinha o curso de teologia, que para adequação nos requerimentos governamentais, ele era chamado Filosofia da Fé Cristã. E o livro-texto era o Berkhof. Então, nós estudamos muito Berkhof, toda a literatura paralela, reformada, que serve de apoio ao desenvolvimento e ao
o enraizamento das doutrinas reformadas, e após isso eu fiz o meu mestrado, fui fazer o meu mestrado no Seminário Teológico Bíblico na região da Grande Filadélfia. No total, passei 7 anos nos Estados Unidos, retornei ao Brasil sem a intenção de pastorear uma igreja, mas fui ordenado também presbítero rapidamente e tenho me dedicado ao ensino desde então, ao longo de outras atividades, como você já colocou aí, empresariais, em diversas empresas, diversos grupos. Eu tenho 2 artigos e 2 links que, se você me instruir, aí eu posso colocar um link aí qualquer que o pessoal que está nos assistindo possa ver. Não sei se eu coloco aqui no chat privado. Pode colocar aí que eu coloco. Em algum lugar, ou se eu coloco no nosso grupo de WhatsApp. Pode colocar então, no chat aí. Eu não estou lhe ouvindo. Pode colocar no chat que eu coloco aqui. Um momentinho, acho que eu tenho que... mudar o som aqui, porque eu não tô ouvindo o que vem daí. Espero que você esteja ouvindo o que vai daqui. Vocês me ouvem, colegas? E aí, Solano, fale aí para a gente ouvir. Pode falar agora para ver se eu ouço? Estamos aqui. Ouve? Acho que não, hein? Mais uma vez, por favor. Vamos lá, vamos testar aí. Nós estamos te ouvindo. Agora estou ouvindo. Eu mudei a saída aqui. Eu estou ouvindo. Então, se você me instruir aí, eu posso colocar o link que eu disse. Coloque no chat privado. Clique aí no chat privado e eu coloco o link aqui para o pessoal. Chat privado. Isso aí. Então, o primeiro link que eu estou mandando aí é de um artigo que eu publiquei no nosso blog, O Tempra o Mores, há algum tempo, e o nome dele é Peixe Fora d'Água, ou Um Corpo Estranho no Meio de Teólogos. Esse artigo foi escrito em resposta a um aluno ou um jovem universitário que estuda ciências, e ele que tinha interesse em saber como é que eu tinha conjugado a formação superior em ciências exatas e especializações na área de teologia. Então, se você quiser saber um pouquinho da minha história, aí você pode ler esse artigo. E o segundo, que eu estou colocando já aqui também, ele faz referência a exatamente o que a gente está falando aqui, o estudo da teologia e das escrituras. O estudo da teologia e das escrituras. E o mesmo link 2 vezes, Solano. Então... Mas vai falando que eu procuro lá. O estudo da teologia e das escrituras. Gozado, deveria ter ido... Ok, mas pode ir falando que eu procuro lá e coloco aí. Ok, tá bom. Então, nesse link, nesse artigo, eu coloco aqui que estudar teologia, as pessoas às vezes acham que é uma área segregada à academia e que pertence apenas a intelectuais maçantes, né, que se preocupam em descobrir e firmar termos técnicos incompreensíveis aos demais mortais. Mas esse é um conceito totalmente errado. O reverendo Daniel, que falou anteriormente, falou da praticidade daquilo que nós temos e ensinamos no Jumper, e é exatamente esse entrelaçamento que eu acho que nos dá uma diferenciação. Então, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre
a minha trajetória e meu testemunho nessa área. Então, tem 2 artigos aí que você pode ler depois. Muito bom. E doutor Alderi, conte aí um pouquinho. O doutor Alderi, se você deixar, ele vai contar a história de umas 3 décadas. Uma breve experiência aí da sua caminhada teológica, de onde você veio na fé. Ok, boa noite a todos. É um prazer participar dessa transmissão. Eu, à semelhança do Dr. Eber Júnior e do Dr. Felipe Fontes, também sou, como se diz nos Estados Unidos, um preacher kid, né? Um PK, um filho de pastor. E também pertenço a uma antiga família presbiteriana, do lado materno, a 4ª geração, meus bisavós já eram presbiterianos, e do lado paterno, a 3ª geração, então a minha avó era presbiteriana. De modo que a nossa ligação com a igreja já vem de longa data. Eu sou do Sul, nascido em Santa Catarina e criado no Paraná. Estudei teologia no seminário de Campinas, depois fiz mais alguns cursos lá no Paraná, filosofia, direito, e então fui aos Estados Unidos, a Boston, para fazer os cursos de pós-graduação no âmbito da teologia. Fiz o meu mestrado em Novo Testamento e daí, finalmente, o doutorado em História da Igreja, mas sem deixar de lado o Novo Testamento. Eu cursei o programa de doutor em teologia, o THD, que esse programa tem essa característica interessante, tem uma área principal e uma área secundária, um major e um minor. Então, o meu major, a área principal, foi História da Igreja, e o minor, a área secundária, Novo Testamento. Mas como é que eu transitei, então, do Novo Testamento para a História da Igreja? Foi graças a uma visita que eu recebi do pai do Dr. Eber Júnior. Então, o Dr. Eber Campos, que foi meu colega, meu contemporâneo, há meio século, lá no seminário de Campinas, eu recebi uma visita do Dr. Eber Campos, quando eu residia lá na região de Boston, e ele me fez o convite para participar do corpo docente do Andrew Jumper, e já foi me avisando, nós já temos um professor de Novo Testamento, Augustus Nicodemos Lopes. E daí eu falei, bom, a outra área que me interessa, além de Novo Testamento, é História da Igreja. E foi assim, então, que eu me direcionei de maneira mais firme para essa área a qual hoje eu me dedico. Então, a partir dessa conversa com o Dr. Eber, eu ingressei, então, no curso de doutorado, lá na Escola de Teologia da Universidade de Boston, a mesma escola onde estudou, por exemplo, Martin Luther King, e ali, então, eu fiz o meu doutorado em História da Igreja, que foi concluído no final de 96 e em fevereiro de 97, portanto, daqui mais alguns dias, 25 anos, há 25 anos atrás, eu cheguei a São Paulo para assumir as minhas funções docentes aqui no Andrew Jumper. Então, essa tem sido a minha trajetória de vida, trajetória pastoral e também trajetória acadêmica. Muito bom. Boa noite, professor Valdeci. Bom recebê-lo aqui nessa Boa noite, live, pessoal. Trabalhando aí nesses temas. Antes de dar continuidade, fazer mais uma questão para os nossos colegas, deixa eu fazer aqui a propagandinha importante. Além dos cursos de EAD, que eu já anunciei que estão abertos, tá? Que são esses 5 aí, 100% online. Você pode se inscrever até amanhã para esses cursos. Vá lá no nosso site, cpajmackenzbr/EAD, e você vai conseguir ver essas 5 áreas aí e decidir qual você vai estudar. Nós resolvemos, hoje, manter aberto
até o final da semana as inscrições para esses 2 outros cursos, Revitalização e Multiplicação de Igrejas, o RMI, e a Especialização em Educação Cristã, o EEC. Esses 2 cursos, o primeiro deles, o RMI, é um curso que a gente chama de híbrido. Uma parte do curso é online, outra parte do curso o aluno precisa vir aqui a São Paulo para fazer as disciplinas. São poucas disciplinas, mas tem que vir aqui, passa a semana aqui fazendo uma disciplina. O Especialização em Educação Cristã é um programa 100% online. Você não precisa vir a São Paulo, exceto na formatura daqui a algum tempo, né? Queremos ver você aqui se formando no Underjumper nesses cursos. Então, a diferença em termos de modalidade, um é híbrido, o outro é 100% online. Especialização em Educação Cristã, nós estamos com um coordenador aqui, professor Solano Portela. Professor Solano Portela, por que alguém deveria vir estudar e fazer esse curso conosco, Especialização em Educação Cristã? Fale aí para nós. O microfone, Solano. A questão da educação cristã, ela tem sempre sido vista pela igreja, não apenas a partir da reforma, mas desde cedo, na época de Agostinho, por exemplo. Agostinho escreveu que a educação era como se fosse uma extensão do ministério dos pastores, escreveu sobre os objetivos de uma educação e sobre as questões relacionando fé e razão. Mas, a partir da reforma, todas essas verdades elas foram redescobertas na palavra de Deus, e as igrejas, principalmente igrejas reformadas, e tanto no ramo calvinista quanto luterano, dando ênfase muito grande à educação. Um dos temas de Lutero era em cada igreja uma escola, e esse viés foi seguido durante muitos anos, né? Mas, infelizmente, nas últimas décadas aí do século passado, esse rumo ele ficou um pouco esquecido, mas nós temos visto um ressurgimento e um interesse muito grande em fundar escolas cristãs, escolas que eduquem partindo do princípio que todas as áreas do conhecimento têm relacionamento com a revelação de Deus e com o próprio Deus, porque ele é o autor do conhecimento. Esse curso, então, ele visa não somente pessoas que estão envolvidas em escolas cristãs, mas também princípios educacionais que vão servir à própria educação religiosa das igrejas também. Então, estamos agora nos pontos finais de uma primeira turma e já recrutamos e vamos dar andamento agora em 2022 a uma segunda turma. Eu estou bastante animado com a composição dessa segunda turma e para o fortalecimento das igrejas, para o aprofundamento no que é educação cristã e para a exposição, como, por exemplo, um dos módulos que nós temos é Fé Cristã e Teorias Educacionais, no que se fala, se diz e se escreve em termos de educação, comparando isso com o que a palavra de Deus nos ensina. Então, é um curso para educadores e todos aqueles que têm interesse em educação cristã. Muito bom. Professor Chum, fale-nos um pouquinho por que um pastor, um presbítero, um obreiro da igreja deveria vir fazer um curso de revitalização e multiplicação de igrejas com a gente aqui no Underjumper. A especialização nessa área de revitalização e multiplicação de igrejas, ela acaba sendo uma boa maneira
de um pastor que está no campo missionário, que está pastoreando uma igreja, rever alguns conceitos, se atualizar, mas especialmente alinhar a sua filosofia de ministério com a palavra de Deus, com aquilo que nós temos de mais saudável dentro da nossa cosmovisão de teologia reformada, onde o pastor, o líder, ele vai ter a oportunidade de concatenar os próximos passos, planejar, tudo, claro, sendo guiado pelo Santo Espírito de Deus na condução, na propagação, e a igreja, ela entendendo que ele é um organismo vivo, ele tem ciclo de nascimento, de crescimento, e, em alguns casos, de doença e de morte. E entender esses ciclos, como lidar com cada uma dessas etapas. Existem muitas pesquisas práticas que mostram a melhor maneira de lidar com certas situações. Então, é uma maneira de se engajar de forma muito prática no ministério pastoral. Esse nosso curso, ele é ministrado pelos professores da casa, que, apesar de serem excelentes na sua área acadêmica, também tem uma bagagem ministerial, pastoral, também considerável. Além de convidados que têm também muito a contribuir, professores que são há anos pastores, líderes, passaram por diversas igrejas, estão à frente de ministérios. Então, toda essa bagagem, esse design do curso que nós temos para revitalização acaba sendo aí importante para aquele pastor que precisa rever seu ministério e organizar todas essas coisas. Muito bom. Alguma contribuição, professor Valdeci? Não? Não, eu creio que foi isso mesmo que o Dr. Chum colocou. Todos nós amamos a igreja do Senhor Jesus Cristo e desejamos ver uma igreja saudável, não é? Para que essa igreja se multiplique, é importante que ela se multiplique de uma maneira saudável. O curso Revitalização de Igrejas nos possibilita ver justamente isso, como trabalhar em prol de vermos um ministério saudável e uma igreja saudável. Muito bom. Um dos cursos que eu dou no RMI, né, o curso de dinâmica da vida espiritual, né? Como é que a vida espiritual e a espiritualidade bíblica, como é que ela se manifesta, como é que ela deve se traduzir na vida do pastor para que ela se traduza na vida da igreja local. Às vezes uma igreja está lá doente porque falta a essência, né, nesses processos. Às vezes a igreja está trabalhando muito com suas estruturas e muito pouco com a essência da vida espiritual do povo de Deus. Então, nesse curso a gente trabalha em cima dessas coisas. E alguém perguntou aí se o curso de EEC ajuda a formar professores e iniciar a escola na igreja local. O que você acha, presbítero Solano? Olha, ele ajuda, sim, a formar professores, ele ajuda a igreja local. Nós também trabalhamos sempre em conjunto com a Associação Internacional de Escolas Cristãs, que tem um curso anual, como fundar uma escola, de tal maneira a possibilitar as igrejas a cumprir isso que nós entendemos que é uma extensão do mandato de pregar o evangelho e de estar evangelizando através da educação também, mas com um viés muito específico, um foco no ensino de todas as áreas do conhecimento, né? Eu faço uma dissociação entre a educação religiosa e a educação escolar cristã. Mas o curso, ele tem módulos sobre cosmovisão, ele tem módulos sobre aconselhamento, como você trata pais, como você trata situações de dificuldades de adolescentes, como você examina, como eu já falei, as teorias educacionais.
Então, ele é bem abrangente. Se acessar o nosso site no Jumper, e você vai ver a grade lá do curso e vai ter uma ideia de tudo que está compreendido naquilo que é ensinado nesse curso. Muito bom. Olha só quem apareceu aí. Um professor-aluno, pastor Norval, lá do campo missionário, no interior do país. Ele é um dos nossos alunos e isso nos honra muito. E ele tem tal expertise no campo das missões que ele também dá aulas em alguns dos nossos cursos. É muito bom, pastor Norval, tê-lo aí conosco, uma alegria recebê-lo. Muito bom, a gente ainda tem mais algumas pessoas para entrarem. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Heber Júnior e depois para o professor Alderi. Professor Heber Júnior, tem um curso que o senhor ensina em vários dos nossos programas, que é a Introdução à Teologia Reformada. Rapidinho, assim, o que é esse curso? Por que ele é importante? Por que alguém deveria fazer uma pós-graduação em teologia para estudar essa disciplina? Então, professor Mauro, nossa escola percebeu o que muitos outros já perceberam no passado, que o crescente interesse pela teologia reformada no nosso país e em outros lugares do mundo demanda que a gente saiba definir melhor o que é reformado. E o que a gente tem descoberto é que as pessoas usam esse termo de maneira muito lata, muito ampla, e às vezes ampla para abarcar muita coisa e muita gente que às vezes não conhece a riqueza da nossa tradição. E é usado de forma imprecisa. Tem pessoas que usam a palavra reformada para dizer as mais variadas coisas. Então, esse curso visa mostrar, primeiro, uma maneira mais precisa de definir esse termo, mas principalmente o legado dos reformados em diferentes áreas do saber teológico. Por exemplo, tem muitas pessoas que pensam em teologia reformada como sendo prioritariamente teologia sistemática. O que é gostoso nesse meu curso é poder fazer, pelo menos, assim, dar sugestões iniciais de como a teologia reformada ela tem um belo legado na área de teologia bíblica, de hermenêutica. Ela tem um belo legado na área de teologia aplicada, não é? Em missiologia, em aconselhamento, em pregação. Os professores da área de teologia prática estão aqui para até aprofundar essa minha resposta. Então, na verdade, eu costumo dizer que esse é um curso de aperitivos. Você pega um pouquinho de cada coisa, assim, não é? Para você perceber como a teologia reformada influenciou, a tradição reformada influenciou várias áreas do saber teológico. Então, é um curso introdutório, mas eu acho que é um curso que nos ajuda a enxergar como a nossa tradição é rica e como ela tem coisas preciosas a nos ensinar em diferentes áreas do estudo da teologia. Muito bom. Antes de começar a trazer a próxima turma aqui para dentro, para continuar a nossa conversa, o doutor Valdeci também falar, deixa eu fazer uma pergunta para o doutor Alderi. Doutor Alderi, o que existe de específico na nossa escola, no Andrew Jumper, que, assim, a gente não está aqui para se gabar, obviamente, mas a gente tem que reconhecer também aquilo que se destaca, né? O que destaca o Andrew Jumper, entre outras escolas. Alguém, em algum momento, vai ter que decidir, eu vou fazer a pós-graduação aqui ou acolá, né? O que você coloca como uma característica que destaca o Andrew Jumper de outras escolas? Bom, na verdade, nós temos várias características bastante atraentes, no meu entender. Em primeiro lugar, a nossa escola é uma escola que já vai adquirindo uma certa idade, ou seja, estamos aí com 3 décadas de atividade. Então, não é uma escola que começou ontem, né? É uma escola que já tem uma história, uma tradição, já tem dado contribuições muito significativas, não somente para a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas para o movimento evangélico brasileiro, né, de um modo geral.
E então isso é muito importante, né? É o fato de que é uma escola sólida, é uma escola que já tem por muitos anos mostrado a que veio, qual o seu propósito, e os seus frutos, as suas contribuições são perfeitamente visíveis ao longo de todo esse tempo. Então, isso confere bastante credibilidade para a nossa escola. Então, esse é um aspecto muito importante. Um segundo aspecto é exatamente a nossa orientação confessional e teológica. É uma escola de teologia dentro da tradição reformada, da tradição calvinista. Os calvinistas são muito conhecidos exatamente por causa da sua grande ênfase nesse binômio que foi tão importante, por exemplo, para os puritanos e para tantos outros calvinistas, o binômio da erudição e da piedade. Eu creio que essas são duas ênfases muito saudáveis, muito valiosas e nem sempre encontradas em escolas de pós-graduação, ou seja, por um lado, uma forte preocupação acadêmica, uma preocupação com o conhecimento, com a excelência da educação, do ensino, do aprendizado, mas, ao mesmo tempo, uma valorização profunda da vida espiritual, da comunhão com Deus, do serviço que devemos prestar a Deus, prestar à sua igreja e à sociedade de um modo geral. Então, esse é um outro elemento extremamente importante quando a gente procura recomendar a nossa escola ao público presbiteriano, ao público reformado e ao público evangélico em geral. E, além disso, nós temos uma série de outras características, por exemplo, o fato de possuirmos uma riquíssima biblioteca teológica, eu creio que é um diferencial importante da nossa escola. São poucas as escolas de teologia no Brasil que possuem uma biblioteca tão grande, tão diversificada, tão rica de obras, tanto em português, como em inglês e em diversos outros idiomas, como é a nossa escola, como é a nossa biblioteca. E também uma outra contribuição valiosa, já foi destacada aí pelo nosso diretor, Dr. Mauro, o fato de que nós temos uma revista teológica, uma revista também já em circulação há mais de 20 anos, mais de 25 anos, na verdade, não é? A revista Fides Reformata, que agrega um conjunto extraordinário de reflexões e de contribuições nas diferentes áreas da teologia. Na teologia sistemática, na teologia pastoral, na teologia exegética, na teologia histórica. Então, a nossa revista reuniu, ao longo de todo esse longo tempo de publicação, esse conjunto extraordinário de reflexões, de estudos, que também se constituem um diferencial da nossa escola. E então essas são apenas algumas razões, nós poderíamos enumerar muitas outras, que, no nosso entender, dão um destaque todo especial para o CPAJ, para o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, dentre as escolas de teologia e de pós-graduação em teologia existentes não só no Brasil, mas até mesmo ao redor do mundo. Muito bom, muito bom. O professor Solano aqui me lembrou, né, de destacar, o Andrew Jumper tem um reconhecimento internacional muito forte, né, como escola de teologia. Nós temos parcerias internacionais, o Dr. Valdeci vai falar daqui a pouquinho da nossa parceria no doutorado em ministério com o Reformed Theological Seminary. Nós temos parcerias na Europa, na África, né? E uma coisa, né, que pouca gente pensa, mas o Andrew Jumper tem hoje 13 professores de tempo integral. Isso não é comum em escolas de teologia, né? Isso tem sido uma bênção muito grande. Então, agradeço o professor Solano, Heber, Chum, Alderi,
e agora os outros colegas vão entrar aqui no nosso espaço para a gente conversar um pouquinho mais das áreas que faltam, né? Muito obrigado, uma boa noite, colegas. Enquanto os demais chegam aí, eu vou fazer aquela propagandinha de novo, lembrando os colegas, faltou aqui ainda entrar o professor Dario, que esteve aqui no estúdio, ok, chegou de volta. Muito bem-vindo, professor Dario, muito bom tê-lo conosco também. Nós temos, eu vou fazer aqui essa lembrança, né? O professor Dario é o nosso coordenador do curso dos programas de EAD. E nós, esse ano, né, entramos aí com mais uma linha de estudos, que é a exposição bíblica, e o professor Dario, eu, o professor Felipe, o professor Eber, estamos aqui envolvidíssimos, né, em terminar os nossos cursos, assim, fazer os arremates, os pontinhos finais, para que amanhã a primeira turma já entre em sala de aula. Diga-se de passagem, nós estamos aí com 400 e poucos alunos para esses 5 cursos que começam amanhã, e na verdade, você ainda pode entrar, tá? Você ainda pode estudar conosco nessa primeira turma. Faz rapidinho a sua inscrição, você tem que pagar o boleto, leva uns 2 dias para o boleto ser confirmado. Eu acho que se for por cartão de crédito é mais rápido, eu não tenho certeza, mas você ainda entra essa semana na sala de aula, o senhor permitindo, tá bom? Então, venha aí para estudar com a gente. O Andrew Jumper, pessoal, ele é dividido em programas de estudo, tá? E áreas. Então, nós temos vários programas. Quais são os principais, ou quais são os programas que nós temos no Andrew Jumper? Nós temos os cursos de EAD, que são no nível de especialização. Depois nós temos os cursos ainda de especialização, o RMI e a especialização em educação cristã. Depois nós temos 3 mestrados. Nós temos o mestrado em o MDiv, que é um mestrado voltado para o ministério, o STM, que é um mestrado voltado para a formação mais acadêmica de pastores e obreiros, e nós temos o MA, que é o Masters of Arts, que é na área de educação, parceria com o Gordon College. Eu disse anteriormente que a gente tem várias parcerias internacionais, e temos o nosso doutorado em ministério, que tem parceria com o Reformed Theological Seminary, e esses são os cursos, então, que nós temos. Mas a gente é dividido em áreas também. Nós temos a área de teologia, estudos bíblicos teológicos, estudos bíblicos hermenêuticos, históricos teológicos e filosóficos, e temos também a área de pastoral, né? São as 3 grandes áreas que nós temos. E aqui nossos professores trabalham em várias delas. Para manter o padrão, doutor Valdeci, rapidinho, fala aí da sua trajetória teológica. Como é que você chegou a ser aí o professor Valdeci, doutor Valdeci? Onde você conheceu a Cristo? Por que você está aqui? Olha, depois que eu ouvi os colegas falando da vida deles, da experiência deles, confesso para vocês que fiquei até constrangido, porque eu não tenho nenhum pedigree. Eu fui convertido aos 13 anos de idade. Meus pais não vêm de nenhuma linhagem protestante. A minha família é uma família muito simples. Meu pai é mestre de obras, pedreiro, e eu fui convertido na adolescência, e eu tive uma bênção, um privilégio de ter um pastor que investiu em mim, me dando livros para estudar, me discipulando, dedicando o tempo dele na minha formação. E quando eu, logo no finalzinho da minha adolescência, eu me inclinei ao ministério pastoral. Esse mesmo pastor me indicou ao seminário. Só para vocês terem uma ideia, eu cheguei ao seminário, eu tinha 17 anos de idade. Isso porque eu já havia tentado entrar com 16 e eles não deixaram, não é? Então, eu cheguei com 17 anos de idade. Chegando lá, eu me encantei com teologia sistemática. E era uma área que, de fato, eu gostaria de fazer o meu mestrado, eu gostaria de fazer um doutorado,
aquilo tudo parecia impossível para mim, dada a minha origem, dadas as condições que eu tinha na ocasião, mas o Senhor Deus simplesmente foi abrindo portas. E uma dessas portas ele abriu através da primeira igreja presbiteriana de Vitória, onde eu pastoreei ali por alguns anos, poucos anos. O conselho daquela igreja me sustentou para estudar teologia sistemática nos Estados Unidos. Eu tenho um mestrado em teologia sistemática. Eu cheguei a ser aceito em uma faculdade no Trinity Evangelical Divinity School, em Chicago, para um doutorado em teologia sistemática, mas pela providência de Deus eu entrei em um curso de missões. Eu tenho um PhD em estudos interculturais voltado para missões urbanas. E tudo parecia me conduzir mais para o estudo da igreja, da eclesiologia, dentro da teologia sistemática. Eu vim para o Brasil, comecei a dar aulas no Jumper, na área de missões, quando nós tivemos a necessidade de um professor na área de aconselhamento pastoral. Foi quando fui solicitado, na ocasião, pelo diretor, Dr. Davi Gomes, e eu, então, abri mão de missões e eu pude fazer um pós-doutorado em aconselhamento pastoral. Talvez uma das maiores alegrias que eu tenho em missões é o fato de eu ter sido um dos professores do Dr. Schum e ver agora como que ele floresce nessa área. Isso alegra muito o meu coração, não é? E foi assim que eu cheguei na área de teologia pastoral, me voltando mais para o cuidado com a igreja, o ensinamento mais voltado para a igreja, e confesso para vocês que não me arrependo. Eu me vejo ainda como um teólogo sistemático focalizando na área de eclesiologia, dedicado ao ministério da palavra. Muito bom, doutor Valdeci. Saber da sua... Essa é uma coisa linda do cristianismo, né? A gente, na verdade, a gente não precisa ter pedigree. A gente pode vir aí, Deus levanta a gente dos mais diferentes lugares para que a gente sirva no ministério, né? Professor João Paulo e depois professor Dario, fala um pouquinho aí da trajetória de vocês de fé, de vida e dos estudos teológicos. Muito bem, boa noite a todos. Bênção estar aqui com os colegas e com os irmãos que nos acompanham aí nas mídias. Eu sou filho de pastor, acho que o quinto, não é? O quinto filho de pastor aqui do Jumper. Vejam só, não é? Isso é para desprovar aquilo que ficam dizendo que filho de pastor sempre dá errado. Nada disso, meus irmãos. Tem filho de pastor que também é pastor, tem filho de pastor que ama a igreja, ama o ministério do seu pai, ama a sua família e se apaixonou por todas essas coisas dentro de casa. Assim foi o meu caso. Eu me apaixonei pela igreja dentro de casa ao ver a atividade, a entrega do meu pai no ministério pastoral e, por assim dizer, da minha família, da minha mãe, no ministério pastoral, porque o ministério pastoral é sempre uma obra em conjunto e eu sou muito grato pela minha esposa, que tem sido bênção também neste sentido para mim. Fui para o seminário com 19, me formei e entrei no Andrew Jumper. Fiz meu mestrado em Antigo Testamento na nossa escola, fui aluno aí do Dr. Valdeci, Dr. Mauro, Dr. Daniel Santos, fui aluno dos professores aí da casa, passei pelas mãos de vários deles, e aí então depois fui para os Estados Unidos, onde eu fiz o meu mestrado em Novo Testamento, no Kelvin, voltei, fiz o meu doutorado em ministério no Andrew Jumper, então eu fui aluno da casa por 2 vezes, não apenas uma, mas eu sou um aluno por 2 vezes no Andrew Jumper, muito grato a Deus pela oportunidade de fazer o DEMIN, um curso muito especial para aqueles que são pastores e nos ouvem. Doutorado em ministério não é um doutorado de segunda classe. O doutorado em ministério é um doutorado prático, é um doutorado para pastores. Se você ama o ministério pastoral, você vai se dar muito bem de fazer o doutorado em ministério, porque ele vai te dar mais ferramentas para desenvolver o seu trabalho de maneira ainda mais completa, ainda melhor do que você já
o faz. Depois disso, fui para os Estados Unidos e fiz o PhD em Novo Testamento, lá no Trinity, concluído em 2019, e agora estamos aí de volta. Já sou professor da casa desde 2010, o tempo voa, então desde 2010 é que eu sou professor de Novo Testamento, e tem sido uma grande bênção, um grande privilégio conviver com os irmãos todos os dias. Eu acho que essa é uma das bênçãos que nós temos, às vezes. É verdade, aliás, o ministério pastoral em si, por vezes, ele é um tanto solitário, e nós, professores do Jumper, temos a bênção de viver o extremo oposto disso, não é? Às vezes até queremos ficar meio solitários e não ficamos, não é? Não podemos porque os colegas não deixam. A grande verdade é que nós temos grande comunhão na nossa escola, brincamos, conversamos, puxamos a orelha uns dos outros, nos aconselhamos mutuamente, oramos uns com os outros, e eu creio que isso tem um impacto nos nossos alunos. Essa nossa comunhão e essa nossa busca de vida cristã tem um impacto também nos nossos alunos. Então, tem sido bênção ser um aluno da casa e ser também um professor dessa escola. Muito bom, que bom ouvir seu testemunho, professor João Paulo. Professor Dario, fala um pouquinho da sua caminhada. Boa noite a todos. Muito bom voltar às nossas lives e poder ter esse tempo junto com os professores e com o público em geral. E eu sou de uma família de recém-convertidos e recém-casados. Meus pais se converteram e iniciaram sua caminhada cristã poucos meses antes do casamento e poucos meses antes do meu nascimento. Mas eu cresci no meio, diante desses novos na fé, e com aquela vontade de servir. Meu pai logo se tornou presbítero, e eu acabei seguindo o mesmo caminho, com bastantes atividades na vida da igreja, no trabalho com as crianças, depois com os adolescentes, onde ler a palavra, ensinar a palavra, era uma coisa muito praticada. Isso fez com que, já no final da minha adolescência, eu tivesse esse desejo de seguir servindo a Cristo no ministério, e fui ao seminário, tinha um pouquinho mais velho do que Valdeci, né? Mas tinha 18 anos, fiz o curso mais longo do JMC para poder, né, ganhar um pouquinho de idade enquanto me preparava para o ministério, né? E depois disso, iniciei o trabalho ministerial, e entrei para o Andrew Jumper com a preocupação de me aperfeiçoar no trabalho do ministério. A minha intenção era me desenvolver na área de estudos bíblicos para desenvolver melhor a pregação. A gente sabe a importância da exegese, da hermenêutica para o estudo pastoral, e essa foi a minha intenção de entrar no Andrew Jumper, mas logo fui capturado pelo seminário. Estava precisando de auxílio, né, e de trabalho nessa área, então dividi o trabalho acadêmico com o trabalho ministerial por vários anos. Fui chamado também por uma necessidade da nossa Universidade Mackenzie, né, de ter professores nessa área de Bíblia, formados com a teologia e com o compromisso reformado. Então, eu fiz o mestrado em Ciências da Religião e depois o doutorado em Letras, na área de Semiótica na USP, para atender a essa demanda formal, acadêmica, né, do MEC. Mas aí, novamente, eu fui capturado pelos meus amigos Tarcísio e Valdeci, né, me chamaram para voltar e fazer a conciliação que lá no início eu desejava, né? Um professor de Bíblia trabalhando com pregação. Esse foi o desafio que Valdeci trouxe para mim. Então, desde 2015, tenho me dedicado a esta conciliação e a buscar ver como a teologia bíblica pode ajudar nas diversas atividades da teologia pastoral. Muito bom ouvir o testemunho dos colegas e ser edificado por vocês, colegas. Deus é muito bom com os privilégios que Ele nos tem dado, né? Só uma coisa, quando você perguntou ao professor Alderi, né, uma das características do Jumper, acho que além daquelas que ele colocou
é esta do respeito que nós temos uns pelos outros. Eu me sinto honrado em trabalhar com esses colegas com quem eu aprendo tanto e através de quem eu sou tão edificado. Não é? Muito bom. Mauro, é importante você falar da sua trajetória também, viu? Estou desde o começo ouvindo. O cara disse que não tem pedigree, rapaz. Está aí tudo. Ok, me ajuda, porque... Eu não tenho pedigree presbiteriano. Eu fui criado numa família metodista, portanto, de visão profundamente arminiana, né? Eu fui me converter já na juventude, já estava na universidade. Se fosse presbiteriano, teria dito, eu fui convertido, mas como era metodista, eu fui me converter. Então, essa era a piada pronta. E aí, mas eu cheguei para o seminário metodista por um semestre, e ali eu conheci um lado da teologia difícil, que foi o liberalismo teológico na prática, e depois tive um privilégio muito grande, ainda naquele período, de estudar alguns meses com o Dr. John Stott, lá na Inglaterra. E aquilo ali consolidou minha percepção calvinista, e aí fui para o seminário presbiteriano. No seminário me dediquei, o seminário precisava de professores, e eu fui subornado a estudar Antigo Testamento e hebraico, porque não tinha quem desse aula, né? Todo aluno gostava do Novo Testamento, do grego, e eu também. E aí eu fui passar alguns meses em Israel estudando hebraico, e voltei para ensinar. E aí, um dos meus alunos, logo naquele primeiro semestre, foi o Dr. Daniel Santos. Eu comecei a ensinar hebraico para ele. E depois, passados 2 anos, eu fui embora estudar, fazer meu mestrado. Eu deixei um bilhete para ele em cima de uma gramática. Você estude e ensine os alunos daqui para frente, estude nessa gramática. E fui embora estudar. E lá do mestrado, foi lá que eu conheci o Dr. Van Groningen, que foi meu mentor e tutor, né? E até a morte dele, a gente manteve um relacionamento muito estreito. Eu visitei todos os anos, praticamente, nos últimos anos da aposentadoria dele, mas antes eu fiz o meu doutorado na África do Sul, antes do falecimento dele, que foi também uma indicação dele. E aí vim para o Andrew Jumper. No Andrew Jumper estavam aqui, né, o professor João Alves, já falecido, que foi o primeiro coordenador do Andrew Jumper. Depois veio o professor Eber e foi diretor. Depois chegou o Augustus. Depois chegou eu. Depois chegou o Dr. Alderi. Foram os 4 primeiros. E aí depois os outros colegas chegaram mais em grupo. Então, eu fui aluno do Weber e depois também trabalhei com ele. Então, o senhor foi muito bondoso em nos colocar juntos e, ao longo da história, agregando. Aí veio, né, Davi, Valdeci, Tarcísio já era aluno do Andrew Jumper, virou pastor e assim por diante. E depois vieram os colegas mais novos e recentes, Dario, João Paulo, o próprio Leandro, que foi nosso aluno, Felipe, que foi nosso aluno, quem que eu estou esquecendo aqui da turma, né? Dr. Gedeias, que foi nosso aluno. Eu sempre vou mapeando as salas, assim, para tentar ver, para passar pelos 13 colegas, né? O interessante é que até o Dr. Eber é um ex-aluno do Jumper, né? Isso, o próprio Weber. O Weber pai, o Weber Júnior também, mas o Weber pai é um ex-aluno do Jumper. Quando não se chamava Andrew Jumper ainda, né? Ele estudou lá e depois fez o doutorado e voltou para ser o professor, né? E é interessante ver que grande parte dos professores foram alunos do Weber, né? Isso, com certeza, né? Então, Deus foi muito bondoso e o testemunho nosso é esse, né? Nós temos a oportunidade graciosa de nos pastorear no dia a dia, e é um privilégio que poucos pastores têm, a gente reconhece isso e tem tentado
inspirar outros colegas aí, né, a se pastorearem, né, porque isso é muito importante. Mas vamos partir aqui para a nossa parte mais objetiva das perguntas. Professor João Paulo, você, nosso professor na área de Novo Testamento e metodologia. Você está estudando o quê? O que você está trabalhando atualmente? Quais são os projetos que você está desenvolvendo? Bem, hoje eu comecei a ler um livro do Vern Poitras sobre milagres. Tem um módulo aí daqui a pouquinho para dar, então eu estou trabalhando pesado nesse módulo, que vem daqui a 2 semanas. Mas tenho escrito um comentário no Evangelho de Lucas. É um projeto bastante longo, é um projeto para vários anos, mas tenho trabalhado nisso, num comentário um tanto mais denso do Evangelho de Lucas, e tenho escrito com a minha esposa um livro sobre o tríplice ofício de Cristo como um padrão de personalidades. É algo que a gente foi bastante influenciado pelo reverendo Vadislau Martins Gomes, em algumas disciplinas que a gente fez, até como aluno ouvinte no Andrew Jumper, na área de aconselhamento. Naquele livro Coração e Sexualidade, do Vadislau, ele trabalha de maneira muito interessante esse aspecto, e a gente está expandindo aquilo que ele trabalha ali naquele livro, a gente está tentando expandir um tanto e apresentar com mais detalhes. Então, são vários projetos aí de escrita e várias disciplinas para ministrar esse ano. Então, vai ser um ano bastante ativo, graças a Deus. Muito legal. Doutor Valdeci, o senhor fez o seu mestrado e depois fez o seu doutorado na área de estudos transculturais, né? Em missões, depois fez o pós-doutorado na área de aconselhamento, essas coisas todas, além de ser o vice-diretor, além de coordenar o doutorado em ministério e dar um mundo de disciplinas, o que você mais gosta da sua área de estudos? O que te dá prazer, alegria? Rapaz, é interessante, porque a minha área de estudo, ela é mais ou menos como o João Paulo acabou de falar, né? Ela tem múltiplos interesses, mas, de fato, eu gosto mais da área de aconselhamento. Aconselhamento, para mim, é teologia aplicada. Então, é a área que eu consigo pegar muito do que eu estudei na teologia dos puritanos, muito daquilo que eu estudo de teologia bíblica até hoje, não é? E colocar como teologia aplicada para quando eu aconselho uma pessoa. Gosto muito da área de pregação, especialmente da área de pregação expositiva. Gosto de estudar e gosto de ensinar. Uma vez eu disse para um dos meus filhos que se eu morresse ensinando pregação expositiva e aconselhamento bíblico, eu morreria feliz. E hoje eu coordeno o doutorado em ministério, como já foi colocado, é o único curso que nós temos, já com uma longa parceria com o RTS, muito bem conceituado, muito bem respeitado. Tem sido agradável aprender com os alunos, pastores que vêm estudar também. E só antecipando uma das suas perguntas, deixando para o professor Dario finalizar, às vezes as pessoas perguntam, né? Bom, por que eu poderia, por que eu deveria fazer um mestrado em teologia, por que eu deveria estudar mais teologia? Como eu falei para vocês, os meus interesses, eles são múltiplos. Então, deixa eu mostrar um pouquinho de um dos meus interesses, que é um hobby. Hoje eu terminei uma tábua de corte, não é? Olha só. É um hobby, foi um final de semana bem produtivo. Estou esperando a minha aqui. Eu poderia simplesmente pegar um martelo, bater num prego, ou pegar um serrote e cortar uma tábua. Mas se eu estudo e se eu me dedico melhor, eu consigo pegar 3 tábuas, 3 madeiras, uma sucupira, aliás, 4, né? Uma sucupira, um marfim, um roxinho, e eu consigo pegar ainda um marfim rajado e fazer uma tábua de corte.
eu creio que isso ilustra bem a importância de você estudar melhor a teologia para servir melhor e poder realizar um trabalho melhor e de qualidade para o reino de Deus. Muito bom, muito bom. Professor Dario, vamos lá. Por que um presbítero, ou um pastor, ou um professor de escola dominical, ou um líder de jovens, por que ele deveria vir fazer uma pós-graduação no Underjumper? Aliás, quem é que pode estudar, fazer uma pós-graduação no Underjumper? Só pastores? Tem que ter um curso de teologia? O que é necessário? Mauro, a área que eu me dedico, e me dá bastante trabalho, às vezes até não me distrai daquilo que é a minha função principal, que é o ensino, é expandir o conhecimento que nós temos reunido no Underjumper para a igreja como um todo. Os cursos EAD têm a função de tornar acessível a todos aquilo que aprendemos de maneira mais aprofundada na nossa escola, né? E estas coisas, elas são necessárias para a vida da igreja como um todo. O pastor é o líder, é o modelo do rebanho, mas para que o rebanho o imite. Então, o conhecimento teológico do pastor precisa se refletir no rebanho. Sim, a partir do ensino do próprio pastor. Mas o Underjumper coopera com este pastor, transmitindo conhecimento em diversas áreas, né? O aconselhamento é, sim, alguma coisa que precisa ter preparo e orientação, mas ele tem que ser preparado, tem que ser realizado por toda a igreja, por toda a comunidade. Então, o Underjumper procura fazer com que cada crente em Cristo cresça. Esse é o propósito, está lá em Efésios 4. Né? Pastores e mestres foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, quem pode estudar conosco? Nós temos formalmente nos nossos cursos aqui selecionar pessoas que têm graduação em qualquer área. É uma questão estatutária da missão que a escola que foi designada para a nossa escola. Mas é bom que se diga que nós espalhamos conhecimento para além dessas pessoas, né? As nossas lives têm o intuito de atingir a igreja como um todo. Nós temos um programa para educação infantil, nosso GTEC, né? Nosso grupo de trabalho de educação cristã. Nós temos a nossa revista Filhos Reformadas, vídeos, as nossas próprias devocionais. Então, estudar no Underjumper é para todo aquele que quer conhecer melhor como servir. E há muitas áreas em que servir, e nós estamos expandindo o nosso serviço em ensinar e preparar obreiros para o reino de Cristo. Muito bom. Então, tá aí, gente. Você que é pastor, você não só pode vir estudar com a gente no Underjumper, mas você pode fazer a sua igreja crescer no conhecimento da teologia. Professores de escola dominical e líderes e etc. podem fazer nossos cursos de EAD. Como somos pós-graduação, já bem dito, tem que ter uma graduação em alguma área do conhecimento, né? Mas é importante que você se dedique, que as pessoas pensem em estudar conosco, e é por isso que nós ampliamos o prazo de inscrições dos nossos cursos. Nós estamos aqui com os nossos cursos de EAD. Hoje deveriam se encerrar as inscrições, nós estendemos para amanhã, tá? Então, até amanhã à noite você pode se inscrever. E os cursos de revitalização e multiplicação de igreja e o curso de especialização em educação cristã, a gente vai deixar aberto até sexta-feira, tá? Então, vá ao nosso site, cpaj.mackenzie.br, dá uma olhada, verifique os cursos e, quem sabe, você, esse ano ainda, pode estar estudando com a gente. Aliás, se você conseguir se matricular no EAD e fizer os 8 módulos, você termina uma fase completa esse ano, né?
e você vai ter a oportunidade aí, então, de crescer no conhecimento do Senhor, aprendendo melhor a Escritura, aprendendo melhor a palavra de Deus, que é o alvo dos nossos cursos. Então, fica a dica aí, a gente já caminhou muito tempo, né? 1h40 já, vocês são terríveis, credo, falam demais. E a gente agradece muito vocês que estão aí conosco, online, acompanhando a nossa live esse tempo todo, né? Muito bom que você veio. Mande o link dessa live para outras pessoas, tá? Elas podem ouvir o conteúdo aqui. Se inscreve no nosso canal, clica no sininho. Na quarta-feira, a gente tem a Devocional Under Jumper, 9h da manhã, todas as quartas, tá? E aí você pode acompanhar também as nossas devocionais semanais aqui do Under Jumper. Então, é isso que tínhamos para hoje. Colegas, deem aí o seu boa noite para o pessoal, e aí vamos nos recolher que amanhã tem mais. Boa noite a todos, boa noite, João Paulo, Dario, Mauro. Prazer participar com vocês dessa live, de outros também que eu pude ouvir. Uma bênção também estar aqui com o nosso pessoal, sempre gostosa a interação no chat também. Que Deus abençoe a todos, ótima noite e até amanhã para os colegas. Até mais, povo. Bom descanso para todos. Inscrição amanhã, faça o pagamento sexta-feira, você está em sala de aula. Vamos aprender e vamos crescer mais. Sim. Vou terminar respondendo uma pergunta aqui. O Bilbo Bolseiro, tá vendo? Ele perguntou, como é que funciona o EAD aqui na questão de certificado? É o seguinte, você, para completar a carga de uma pós-graduação, de uma especialização, você precisa fazer 2 dos nossos cursos de EAD. Então, se você fizer Teologia Sistemática, você vai receber um certificado de estudos em Teologia Sistemática. Se você fizer Teologia Sistemática e um outro curso, que nós temos essas 5 áreas, você recebe um certificado de especialização em estudos teológicos. Tá? É assim que funciona, porque são 2 para você completar a carga horária de uma especialização. Ok? É isso aí, pessoal. Boa noite. Obrigado por terem acompanhado. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. E a gente, quem sabe, se vê em breve na sala de aula.